E se a gente fosse falar de reforma política, o que você imagina? Bom, primeiro, vamos... Deixa eu falar isso. Como é que tá teu tempo, Ciro? Não, eu tenho todo o tempo do mundo. Tá bom. Os restaurantes fecharam às 10, eu vou pedir do delivery. Tá. Ó, vou dar uma mijada e tu pode mijar a hora que quiser. Faça esse favor, tá bom. Então veja, primeiro vamos fazer aqui uma profissão de fé democrática. Nós que temos o privilégio de ler, de escrever, de ter alguma viagem ao estrangeiro, de conhecer o mundo e tal, somos muito indignados, com razão, com as contradições da política brasileira, não é? Mas é preciso que a gente lembre, e isso é o meu papel, sem passar pano, mas que a gente lembre que nós somos um país de baixíssima tradição democrática. A sua geração cresceu na mais longa experiência democrática da história do Brasil, Verdade. que vem entre a Constituição de 88 e o impeachment da Dilma. Isso foi o mais longo período de normalidade democrática. E olha que democracia não é propriamente só o direito de votar e tal. É uma coisa que eu desejo que seja mais profunda, que seja um regime de oportunidade igual para as pessoas poderem viver com decência pela remuneração decente do seu trabalho honesto. Onde todo mundo está participando da política. E que eu me sinta parte de um coletivo que me respeita. E hoje nada disso é verdade. Mas... pensando só em direito, então a história do Brasil é uma história de baixíssima tradição democrática, baixíssima. É história de golpe, de violência, de rasteira, de mentira. Mais forte. Essa é a história do Brasil, é uma história trágica. Você tem suicídios, renúncias, impeachments. O Brasil fez o primeiro impeachment da história do constitucionalismo mundial. Sabia? Que o impeachment é um remédio para você não usar. Nós fizemos do Collor, depois fizemos outro. E está correndo o risco de mais um agora. Sem dúvida. Já tem 111 pedidos lá, 3 dos quais eu assino. Porque é um desastre completo. O cara não comprar vacina, ele tem que ser muito burro. Mano. Sim. Só tem que ser muito Mais burro. do que isso, não ter apreço à vida. Sabe o que ele quer? Ele pegou corda do trumpismo. Então a lógica do Trump qual era? Vamos fazer o povo todo se contaminar o mais rápido possível, porque quando todo mundo se contamina, atinge a imunidade de rebanho. Sim. Só que isso é mentira por duas razões. Primeiro, porque quando todo mundo contamina, você tem 1 milhão ou 2 milhões de mortos. Sim. E tem novas cepas sendo E aí criadas. a segunda questão é que se você deixa um laboratório a céu aberto, as novas cepas vão se desenvolvendo e virando resistentes à própria vacina. Então é um genocida. O Trump saiu fora... Até o Trump comprou a vacina. Saiu fora e ele não soube voltar atrás, porque aí tem inclusive negociar, tá? Vou dizer aqui para vocês, de novo... eu posso provar o que eu estou dizendo. O Bolsonaro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mandou pessoalmente o comandante do Exército comprar toneladas de matéria-prima para fazer cloroquina por 700% de superfaturamento, comparado com o mesmo preço que o Exército comprou 6 meses antes. São um bando de ladrão. Entendi. Tá aí um esqueminha, hein? Gostoso. Bando de ladrão. E assim, faltou matéria-prima... e ele ligou para o primeiro-ministro da Índia, traficando influência para o primeiro-ministro da Índia traficar influência lá, para entregar para a EMS, empresa de remédio aqui do Brasil, 700% de superfaturamento. O Exército Brasileiro comprou por ordem pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro. Essa CPI está investigando isso aí? Vai investigar. Isso está tudo lá. Tudo lá. O povo brasileiro vai ficar sabendo de tudo isso. E a Pfizer fez parte dos testes da vacina da Pfizer americana, foi no Brasil. E teve um sucesso extraordinário, 95% de êxito de imunização. Aí a Pfizer, sabendo de que o ambiente brasileiro era muito pródigo para ela, ofereceu em agosto do ano passado, Igor, agosto do ano passado, você que perdeu um amigo como eu, parentes, em agosto do ano passado a Pfizer ofereceu por 50% de desconto vacinas, porque o Brasil seria o grande outdoor da Pfizer no mundo. Eles queriam acelerar a vacinação pioneiramente no Brasil e o Bolsonaro não respondeu aos e-mails. Isso é um absurdo. Nós temos 81 e-mails de agosto a dezembro e a Pfizer entregaria já em dezembro as primeiras doses. Eu acho que isso foi o maior erro da carreira política do Bolsonaro. Assim. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Ele vai ser julgado na corte de Haia. Vocês vão ver. Nessas 500 mil mortes, 500 mil de brasileiros não vão ficar impunes. Isso eu juro ao povo brasileiro. Não ficarão impunes. Bom,
Eu espero, mas eu não acredito muito, na verdade. Não, é justo, mas olha, todo o povo não deve acreditar. Sim, sim. O que deve é anotar a promessa e no dia seguinte da eleição não voltar para casa. Ou volta para casa, porque agora é pela internet. Cobra. Sim, olha sim. aqui, você disse no meu programa que ia fazer tal coisa. Já são 3 meses, não fez ainda. Sim. De todos. É o que nós temos que fazer. Não pode mais ficar na lambança. Então eu não vou votar no Lula porque o Bolsonaro é uma tragédia. Não, eu vou votar no Bolsonaro como se o Bolsonaro tivesse caiu de paraquedas. De repente o povo brasileiro pirou Que ele era o mito. e elegeu o mito. Quem é o mito? O cara fez um belo mandato de deputado, um panaca, semi-analfabeto, grosseiro, tudo de ruim. O Bolsonaro faz apologia. É maneiro que cada hora aparece mais uns 3, 4 adjetivos, né? Igor, mas o Bolsonaro estava fazendo apologia de arma hoje. O que é apologia de arma? Propaganda. Olha, eu facilitei para todo mundo comprar arma, que tem que comprar arma e tal. Não, vamos conversar se quiser, mas o que o Bolsonaro, ele, ex-capitão do Exército, expulso por bandidagem no Exército, o Bolsonaro tinha uma pistola 45. Levou do Exército, botou a pistola aqui no quadro, estava numa motocicleta no Rio de Janeiro. Aí foi assaltado, roubaram. Aí o bandido perdeu o Playboy. Ele mijou todinho nas calças e entregou a arma. Mais uma arma circulando na mão de um bandido. Por quê? Porque o bandido tem a fator surpresa. Sim, sim. Sabe, o bandido não vai entrar para você, ele vai antes olhar se você está armado, vai olhar se chega por trás, pelo lado, vai botar a pistola na tua cabeça engatilhada, com o tempo que você se mexer já é o tempo do tiro. Isso é uma sabedoria do mundo. Mas também tem os bandidos meio... Tem vários vídeos aí Não, dos rapaz, mas bandidão. se fosse verdade que a gente fosse armar o povo para o povo se defender, eu não tinha dificuldade nenhuma. A questão é pra mim, sobre se a gente quiser entrar nesse ponto... Não, você que sabe o que é que vamos entrar. Não. É que também eu perguntei pra você sobre a questão da reforma política, como você faria. Então, a reforma política. Primeiro, entender que todo mundo que está aí é o nosso povo que votou. Aham. Melhor seria se melhor fosse, não é? Ok, eu concordo. Porém, assim, nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação na Câmara Federal. Então, o que eu tenho dito para as pessoas antes, para aquela primeira resposta? Como fazer? Olha, por favor, se você concordar com o projeto, tome ciência, pelo menos do resumo das ideias, porque eu vou precisar de você no dia seguinte da eleição, porque eu vou botar em prática e haverá uma resistência. E eu vou dizer, vamos chamar o povo para votar. Então, mas eu não posso passar por cima do Congresso. Mesmo o plebiscito, eu tenho que pedir autorização para o Congresso para fazer. Então, qual é a fórmula? A fórmula é, pede na eleição que o povo valorize o voto. E ao votar num projeto, numa ideia, num partido, tente votar em deputados coerentes com aquele partido. Senão a gente produz essa lógica de impasse, que é o Congresso fazendo lento, sem falar em corrupção, em fisiologia, mas basicamente alienado. Há um mundo se acabando. O povo desesperado porque não tem socorro emergencial, R$150 paga um quarto de uma cesta básica e de repente o Congresso vota o fim da lei, a mudança da lei da improbidade. É outro mundo. É outro mundo. Não, parece É outro universo. Por quê? Porque eles fazem isso crentes de que o povo não está prestando atenção. E o povo não está mesmo, vamos ter clareza. Às vezes tá, mas Não sabe tá que não porque pode acha fazer que é nada. impotente, exatamente, e tal, mas está errado. Não, eu sei. Mas se tipo... Porque todos eles se elegeram com o voto do povo. O povo, como 90% do povo é pobre de classe média, como é que eles vão fazer tudo ao oposto do que o interesse do povo da classe média? Meu irmão, democracia não é regime de concessão que um danadão chega e faz por você, não. Mas será que o problema não está na forma com que a gente monta o sistema eleitoral, no sentido que Em parte, a sim, gente e permite esse é um... certas práticas que corrompem essa parada? Tipo, será que a gente não tem... Por exemplo, fundo eleitoral. Não é uma coisa meio bizarra? Você acha? Eu acho. Vou pensar no assunto, porque eu defendi num primeiro livro que eu tinha que o financiamento das campanhas devia ser transitoriamente público no Brasil. Eu acho que ele é meio bizarro da forma com que ele acontece agora. Porque como que é dividido o fundo eleitoral? Você dá a mão pro cacique do partido, decidir os amigos dele que ele vai escolher para dar dinheiro. Isso, mas o critério protocolar não é tão vulgar. O critério protocolar é assim, eu vou dividir o fundo eleitoral pela quantidade de deputados. Por quê? Porque a quantidade de deputados é sintoma de quantos votos esse partido teve para deputado. Mas não seria melhor se fosse um esquema assim, onde a população tem direito a uma fração desse valor do fundo eleitoral e ele pode escolher para quem ele dá nas eleições? Tipo, você vai assim, ó, eu tenho
uma parcela do meu... Eu quero dar um pouco para esse político, um pouco para esse político, Isso é uma um pouco puta de para uma esse ideia. político. Isso é uma puta de uma ideia. Em vez da gente... Isso é uma bela ideia. O que eu defendi, entretanto? Isso é uma bela ideia mesmo. Uma bela ideia mesmo. Você daria uma fração ideal do fundo eleitoral para o eleitor e o eleitor destinaria isso para o partido ou para o candidato específico que ele gosta. Isso é uma bela ideia, não houvera jamais ocorrido na minha cabeça. E é uma puta ideia. Mas o que eu tinha defendido? Para purgar a transição. O que é a transição? Vocês estão com tempo. Tô com tempo. Infinito. Então veja, o poder econômico no mundo capitalista é um dado irremovível da realidade. Ele está aí. O poder econômico ele existe. Certo? Sim. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. Goste você ou não goste você, juntaram-se 3 ou 4 pessoas em comunidade, o poder político surge. Alguém vai dizer, vamos por aqui, de forma a consultar os outros, ou vai ser mais autoritário, e esse é a semente. Então o poder político, e este poder, o poder político, é o que premia e pune interesses. Uhum. Então eu estou com o poder, estou com a caneta na mão, e eu faço um sistema de impostos que cobra 40% de uma dona de casa que está usando pré-pago e cobro 6% do cara que ganha R$1 milhão. Eu que premio esse interesse, eu que puno esse interesse. Poder político. Dado que quem pune e privilegia interesses é o poder político e o poder econômico é um dado da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele. Confere? Estou sendo complicado? Faz sentido. Não, total. Então vamos botar luz nisso, é a única saída. Se eu não removo da vida o poder econômico e não removo da vida o poder político, e um vai se relacionar com o outro porque o interesse de um está no prêmio e na punição, a única forma de eu resolver... Isso é um grande debate que está no mundo. A democracia representativa do século XIX está em agonia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? O Trump, o Brexit, e com o agravamento da fake news e da guerra híbrida e da distorção que você troca na cabeça do povo o ambiente onde o debate vai acontecer. Então é o seguinte, ao invés de eu debater emprego, saúde, segurança, em que 80% do povo tem afinidade para o campo mais à esquerda, eu vou dizer o seguinte, kit gay, estão sensualizando as crianças. Radicalizar. Eles estão querendo agora distribuir droga para os jovens. Veja madeira de onde nós piroca. chegamos e tal. Eu sou um abortista, uma madeira de piroca. Aí o que acontece? O povo troca na cabeça o seu real interesse, emprego, saúde, segurança, salário, aposentadoria, polícia, que bate, que não bate, que não mata, peraí, na minha família não vai entrar isso, eu que quero educar meus filhos e tal. Isso é uma coisa que está acontecendo internacionalmente. O Trump mandou o Bannon, Steve Bannon, vá na internet, irmão. Steve Bannon, B-A-N-N-O-N. O Trump mandou para cá, com muita grana, para fazer a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil completo, mas prestou-se a esse serviço, inclusive grana de fora. E aí ele veio e montou. Pegou o colapso econômico do PT, o escândalo levado ao centro do modelo de poder do Lula, porque não dá para dizer que o Palocci foi um acidente, não é possível, não é razoável e tal, está ali o escândalo e o colapso econômico, essas duas coisas casadas, em cima disso eu meto uma propaganda diária que é aperfeiçoada por esses fragmentos que perderam a noção da mudança estrutural que nós estamos conversando, de uma sociedade de oportunidades, de fazer a justiça social, tomar dos ricos para melhorar a vida dos pobres, pela emancipação da educação, pelo treinamento para as novas práticas tecnológicas, blá, blá, blá. Como eu estou adorando estar com vocês aqui. Eu adoro, é o que eu penso. Né? Então, eu troco e chamo o cara para um julgamento moralista e religioso. E eu entro pelo cano. Que é o que aconteceu no Brasil. Aconteceu com o Trump, que já foi derrotado. Aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, aconteceu com o Brexit. Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido. E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos, e eles querem manter... De repente o povo inglês não é o nosso povo, que tem dificuldade, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil dá 18. Então, calma, paciência.
Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição, uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo... Que cobra, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é um cara que se apaixona por político, porra. Peraí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatias, eu tenho predisposição, mas me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas, tá nessa. Nós estamos não tem mais discussão. Qual é a proposta? Não, vamos, vai que vai. Temos que votar agora. É o seguinte, só tem um assunto: derrotar o Bolsonaro. É isso mesmo, o único assunto. E esse monte de assunto que nós tratamos aqui, como é que resolve? Qual é a proposta? E o tamanho do buraco? E é ótimo eles não terem que lidar com isso. É ótimo eles terem o Bolsonaro pro PT, é maravilhoso nesse sentido. É uma simbiose, sabe que na biologia tem. É um parasitismo recíproco, claramente. Total. E porque eles podem ter uma bandeira de guerra, que é tirar o Bolsonaro, e nunca ter que discutir essas coisas. Sim, e o outro diz assim, vocês querem que volte o Lula petido, roubalheira, não sei o quê, comunista? Comunista, que diabo é isso? Comunista, século 2021. XXI, putz grilo, tenha santa paciência.